Oi, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. A gente está chegando numa fase decisiva da história do cinema, que são os últimos anos do cinema mudo. A gente poderia chamar que é o fim de uma era magnífica na história do cinema. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o impressionismo francês e fazer um resumo dessa pujança do cinema mudo nesse momento da história do cinema. A gente poderia dizer que o impressionismo francês ali se configura como o último grande momento do cinema mudo, que também coincide com o surrealismo, com o expressionismo alemão, com a própria vanguarda russa, enfim, esses momentos impactantes aí da última década, dos anos 20, ali, anos 20 e os anos 30. É um movimento que surgiu na França. A gente sabe, já viu que o cinema surgiu na França e durante muitos anos a França teve uma certa hegemonia em termos de movimentos de vanguarda até no cinema. Logo no início do cinema, se for pensar no pioneirismo dos franceses, e que a Primeira Guerra Mundial prejudicou bastante, não só o cinema francês, como o cinema da Europa como um todo, e favoreceu muito a hegemonia do cinema americano como potência industrial, como domínio cinematográfico mundial em vários aspectos. Então a primeira coisa importante é o contexto histórico, porque a Primeira Guerra Mundial, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Europa está praticamente devastada. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra terrível, né? Milhões e milhões de mortos, soldados que morreram nas trincheiras, uma guerra praticamente, se é que existe alguma guerra que poderia ser de alguma utilidade para o mundo, mas uma guerra sem sentido, em que não se conquistava nada, os soldados morriam de fome, morriam de doenças, de diarreia nas trincheiras, a própria gripe espanhola dizimou grande parte dos contingentes europeus. Enfim, uma guerra terrível. Então, mesmo que a França tenha saído vitoriosa e foi uma das articuladoras do tratado que acabou culpando a Alemanha por quase tudo, e isso acabou resultando na Segunda Guerra Mundial também, ela também saiu devastada da guerra. Então a cinematografia dela é muito prejudicada. E nesse contexto, começam a surgir os movimentos na Europa, que a gente vai chamar de movimentos de vanguarda, porque eles é uma espécie de resistência contra o domínio cinematográfico americano. Então, particularmente na França, um grupo de intelectuais, tá lá no texto que eu postei para vocês, um grupo de intelectuais, eles de uma forma ou de outra, eles lideram um novo tipo de cinema na França, que seria uma resposta ao classicismo americano, ao domínio americano de narrativas, e vão propor algumas ideias que vão acabar se transformando se configurando num grande movimento que se vai meio que rotular uma espécie de marca do cinema francês, que é um cinema artístico. Né? Muita gente nem. É um movimento que vai ser próximo das artes plásticas, do impressionismo, do dadaísmo, do cubismo, do próprio surrealismo. Está muito focado em todas essas vanguardas artísticas ali desse momento. Alguns autores, inclusive, chamam de uma primeira onda do cinema francês, porque depois vai ter a Nouvelle Vague, que seria uma outra, a segunda onda ou a nova onda, porque ali vai se buscar algumas questões muito importantes. Entre elas, uma espécie de busca da poesia no cinema através das imagens. Muitos desses cineastas, nesse momento, eles não que eles renegam as palavras no cinema, mas muitos vão experimentar filmes inteiramente sem cartelas, em que o diálogo não seria necessário em momento nenhum, em que se buscava a supremacia da imagem nesse momento do cinema. Esse simbolismo poético através das imagens vão transformar isso muito numa expressão artística. Outra questão que muitos desses cineastas propuseram nesse momento foi uma experimentação técnica, sabe? Aliar a busca da poesia, da expressão artística, estética no cinema, com fotografias belíssimas, a experimentação técnica, aos usos dos recursos narrativos,
não mais simplesmente para contar uma história como o classicismo americano já tinha definido. Tá? Eles queriam ir mais além. Eles queriam, através dos recursos da câmera, da montagem, da edição, da fotografia, buscar um envolvimento quase psicológico com o espectador, quase interior, quase como se levasse ao espectador não só a entender aquela história, mas para entender especificamente o íntimo de alguns personagens. O filme que até está citado lá no texto, que é talvez o mais referencial dessa proposta, é o filme do Dreyer, que é A Paixão de Joana d'Arc, que ele usa de extremos que talvez não tivessem sido feitos no cinema. Por exemplo, ele supervaloriza o filme todo em closes muito ampliados dos personagens, principalmente da Joana d'Arc, né, que vai o tempo inteiro o chamado martírio dela. O filme se concentra no julgamento dela. Na verdade, ele baseou todo o filme nos processos da Joana d'Arc, nos autos julgamentos que foram relatados. Então, é uma espécie de inquisição, né? Uma inquisição no tribunal. A história da Joana d'Arc é conhecida, é uma das mais adaptadas da história do cinema, mas o Dreyer ele faz algumas experimentações muito ousadas, como, por exemplo, os atores e principalmente a atriz não usa maquiagem. Tá? Em momento nenhum ele evita a maquiagem, então os closes dela vão ser muito estourados no rosto da atriz. Ela não, a câmera está sempre muito próxima, sempre muito presente no chamado martírio dela, nos próprios inquisidores. O filme é todo rodado interior. Praticamente não existem cenários, são coisas vagas. Ele dispõe os personagens em ângulos ao longo da narrativa, mas centrando sempre. A proposta dele é centrar nos personagens, no julgamento e naquilo que refletiu em cada um deles. Então é quase como se fosse uma experimentação teatral, mas muito mais além da experimentação teatral, uma experimentação com o uso da técnica cinematográfica, que são as possibilidades dramáticas da câmera em supervalorizar esse martírio dela. Na história do cinema, dificilmente algum diretor conseguiu chegar próximo desse uso do close com a intensidade que ele usou. O close estava muito associado nesse momento, se a gente pensar principalmente no cinema clássico americano, a uma proposta muito glamorizada de atores e atrizes muito bonitos na história do cinema, que já estavam ali, o Star System americano. O close praticamente foi inventado para isso, para fazer com que o espectador, na sala de cinema, naquela tela gigantesca, tivesse uma experiência de beleza suprema daqueles atores. Então tudo favorecia o close, a maquiagem, o ângulo, a luz, transformava aqueles atores em figuras de fotografia mesmo, de cinema, né? Muito mais do que eles seriam numa vida real, e isso provocava um glamour. O Dreyer faz o oposto, né? Ele pega o julgamento da Joana d'Arc com todo o sofrimento que é imposto a ela, e sem usar maquiagem, sem usar essa luz estereotipada, ele deixa a câmera praticamente quase que entrar naquele sofrimento dela o tempo inteiro. Então é um filme muito referencial, né? Basicamente. Um filme difícil de assistir, né? Enfim, aí talvez a gente já pudesse até começar a ensaiar alguma reflexão sobre, na história do cinema, aqueles filmes rotulados como filmes de arte, né? Que o grande público geralmente se afasta porque acha difícil, monótono, e aí acabou que essa expressão filme de arte acabou muito associado a isso, principalmente no Brasil, né? Que é um crime, mas enfim, ela acaba acontecendo isso. O outro filme importantíssimo desse momento é do Abel Gance, né, que diferente dos outros cineastas, era um autodidata. Né? O Abel Gance, ele ali na última década do cinema mudo, ele faz diversas experimentações e coisas muito ousadas que só vão voltar 30 anos depois, tá? Principalmente na década de 50, com o uso das experimentações
em cinemascope, das telas panorâmicas, que ele já ensaiava ali na década, nesse impressionismo francês, e no Nouvelle Vague francesa e no próprio cinema novo brasileiro, como câmera tremida, sobreposição de imagens, câmera colocada em cavalo para evidenciar o galope, a perseguição de um. É o filme Napoleão, né, baseado na obra do Napoleão Bonaparte. Ele queria fazer uma trilogia, o filme é um filme grandioso, um filme caríssimo, em que ele teve que exercitar várias técnicas que não tinham sido feitas, inventar alguns dispositivos para colocar a câmera em cima de um cavalo, por exemplo. Um filme grandioso, épico e caríssimo, que terminou com 5, 6 horas de metragem, depois acabou sendo encurtado para cerca de 3 horas de duração, e que concentra basicamente na infância do Napoleão até a Batalha da Itália, a chamada Campanha da Itália. Então, vou citar três sequências assim muito referenciais. A primeira é a sequência de abertura do filme, que os garotos ali na França, em 2 grupos oponentes, um deles liderado pelo menino Napoleão, estão numa batalha de bolas de neve. Então é um dos primeiros momentos da história do cinema que a câmera literalmente entra nessa batalha. Ela está presente ali. Ela corre, ela é trepida, as bolas estouram na câmera, ela estoura o rosto dos personagens, ela não identifica em determinado momento quem é quem. Vamos citar lá de novo, né? Eu acho que eu já falei sobre isso em algum momento, sobre o famoso episódio polêmico de Game of Thrones, né? Que é o penúltimo episódio, me parece, da última temporada, em que você não consegue identificar as batalhas, e o diretor justificou que a opção dele foi essa mesmo, foi que ele queria colocar o espectador dentro da batalha com a sensação como se você estivesse ali, e ali você não vai identificar ninguém mesmo, é tudo muito escuro, é tudo muito rápido demais, ataques de todos os lados. Então, em 1927, no filme Napoleão, Abel Gance já faz isso, praticamente numa brincadeira de crianças. Em alguns momentos, ele divide a tela em vários pedaços e coloca vários oponentes atirando uns nos outros, quase como se fosse uma ação muito fragmentada, em que você vê todos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não identifica nada. Você não sabe o que está acontecendo. Você é quase incapaz de dizer quem vai sair vitorioso daquela contenda. No cinema chamado cinema clássico, por exemplo, sempre teve uma preocupação muito bem de definir muito quem é quem nas batalhas, para você saber quem que são os mocinhos, quem que são os heróis e quem que vai sair vitorioso daqui. Isso já não acontece ali nessa chamada Batalha das Bolas de Neve. A outra sequência é uma sequência que o Napoleão está sendo perseguido ele foge e vai para o mar, né? Ele está sendo perseguido por um grupo de cavaleiros, é onde o Abel Gance literalmente coloca a câmera em cima de um cavalo, e aí ele praticamente inaugura a era da chamada câmera tremida. Porque imagina uma câmera acoplada com um cinegrafista em cima de um cavalo. Ela vai tremer, ela vai trepidar, ela vai pular junto com o cavalo. Então a câmera treme o tempo inteiro. Ela não é mais uma câmera linear, no movimento retilíneo, uniforme. Isso só vai voltar com força no chamado novo cinema dos anos 60. No novo cinema dos anos 60, os cineastas resgatam essa proposta de narrativa em que a câmera não precisa mais ser uma câmera perfeita. Ela pode se dar ao direito das imperfeições de uma filmagem durante um galope, por exemplo. Não tem que acoplar ela num carrinho com trilho e tudo mais, como era feito até esse momento. E depois Napoleão foge para um barco em alto mar. Ele é surpreendido por uma tempestade, e essa tempestade é de um frenesi estético impressionante, porque o Abel Gance coloca a câmera ao vagar das ondas, como se ela estivesse literalmente dentro do barco ou fora do barco. E ao mesmo tempo ele faz uma montagem paralela com uma sessão no Congresso onde os oponentes políticos estão também se debatendo.
e ele faz uma analogia entre a tempestade no mar e a tempestade no Congresso. Então, no Congresso também coloca a câmera num pêndulo e a câmera fica balançando o tempo inteiro, mostrando esses personagens como se estivessem oscilando aqui e ali, ao mesmo tempo Napoleão no barco. Depois ele faz sobreposições de imagens, 3, 4, 5, 6 imagens se sobrepondo umas outras. Ele faz analogia com a guilhotina, né? Quando a guilhotina começa, ele, no meio das associações de personagens, ele coloca a guilhotina sendo desarmadas, enfim. Ele faz uma espécie de experimentação estética em que ele combina vários elementos simbólicos que vão referenciar essa coisa da tempestade, né? Tanto a tempestade pela qual Napoleão está passando e precisa vencer, quanto a tempestade que está no Congresso, que vai ter repercussões muito sérias a partir daí. E por fim, entre tantas outras sequências memoráveis, a sequência final da batalha na Itália, quando Abel Gance ele cria um tipo de filmagem, projeção que ninguém nunca tinha experimentado, que é o chamado tríptico. Ele filma 3 imagens e depois as exibe simultaneamente com telas divididas, né? Muita gente acha que a tela dividida é uma prerrogativa do cinema digital, né? Não é. Só contar um caso para vocês. Eu estava lendo há muito tempo atrás um livro. Era manual de roteiro, mas era manual de roteiro de filme publicitário, nem era de cinema mesmo, não. E entre tantas coisas lá bacanas do livro, né? Enfim, tem aqueles deslizes, né? Que a gente imagina que é falta de conhecimento ou falta de pesquisa. O autor disse uma coisa assim, se você quer ser inovador, por exemplo, o livro é dos anos 2000 para cá, né? Trata já do cinema digital. Se você quer ser inovador, por exemplo, faça coisas surpreendentes que ninguém nunca fez, como tela dividida. Bom, em 1927, Napoleão já tinha tela dividida. Quer dizer, em pleno cinema mudo, ele teve que criar não só câmeras, mas projetores específicos dentro da sala de cinema para colocar as 3 ações acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo para os olhos do espectador. Literalmente você vê as 3 ações ao mesmo tempo, não é mais montagem paralela. Em vários momentos, essas ações cruzam as divisões uma com as outras. Tá? As pessoas passam para cá sem a tela da dividida, elas vão invadindo as outras ações e assim por diante. Até um momento que tem o Napoleão no centro, né? Simbolizando aquela imponência do líder de um exército fantástico que queria dominar o mundo, ele no centro, num super close do Napoleão, e 2 batalhas ao lado dele sucedendo. Quer dizer, essa questão da afirmação do líder, né? Ele faz isso através de um recurso técnico fascinante, que foi muito caro na época, que praticamente inviabilizou as sequências dos filmes. É um filme caríssimo para aquele momento, mas que representa um pouco isso que eu queria dizer sobre o impressionismo francês. Quer dizer, um momento do cinema que a imagem tem a força que a imagem merece no cinema. Se busca, através dos recursos técnicos, narrativos, através de associações simbólicas, conceituais, deixar a imagem sobressair em relação a todas as outras questões do cinema. Ele está antecipando o cinema sonoro, né, porque o cinema sonoro vem logo aí na frente, mas ele é um exercício. É como se cada filme, cada diretor, cada realizador ali exercitasse alguma coisa que ainda não foi feita e que seria possível fazer, né, no cinema, com os recursos técnicos, e trouxesse para o cinema esse esplendor da narrativa visual. E é exatamente isso que é interessante da gente, porque parece ironia do destino, né? Porque se a gente pensar tudo que foi feito nos primeiros anos do cinema, desde os irmãos Lumière, passando por Georges Méliès, passando por Griffith, os pioneiros todos que desenvolveram a história do cinema nesses momentos, e culminando com essa década fantástica entre os anos 20 e os anos 30,
que a gente poderia citar o expressionismo alemão, a vanguarda russa, o surrealismo, o impressionismo francês, o próprio desenvolvimento da narrativa clássica americana. A gente vai entrar num momento em que os cineastas parecem que eles chegaram ao ápice da narrativa visual. Tá? É um momento muito rico para o cinema. É como se naquele momento a narrativa visual tivesse ganhado a conotação que ela merece, com todas as possibilidades. Desde contar uma simples história, com começo, meio e fim, a gente poderia falar do cinema clássico americano, tá? Narrativas muito bem construídas, com personagens muito bem desenvolvidos, identificáveis junto ao público, que faz parte desse classicismo americano. Passando pelo expressionismo alemão, que é a ascensão do cinema gótico, de terror, diferente de tudo que se tinha visto até aquele momento, com o anti-herói, com os monstros interiores tomando a mente das pessoas e as salas de cinema, a fotografia finalmente ganhando o espaço simbólico, conceitual que ela sempre mereceu no cinema, com o trabalho dos diretores de fotografia, a vanguarda russa, com a supremacia do cinema ideológico e toda aquela maravilha conceitual, técnica e simbólica de Eisenstein e seus colegas ali desse momento, com sequências antológicas do cinema. O surrealismo, basicamente simbolizado pelo Luiz Buñuel, quando finalmente a gente pode imaginar que não é preciso mais se entender uma narrativa com início, meio e fim, que o cinema também pode ser a representação do íntimo dos personagens, dos sonhos, das neuroses. Se você pensar e juntar o expressionismo alemão e o surrealismo, você vai entender que o cinema ele pode sim trazer esses medos interiores que nós temos e aquilo se transformar em atos, ações incompreensíveis, perversas, que representam a natureza humana na sua essência, que é esse conflito constante que a gente vive com nossos desejos, anseios, receios, medos, enfim. O surrealismo ele talvez seja a expressão disso, principalmente no cinema de Luiz Buñuel. E culminando com o impressionismo francês, né, que traz toda essa carga poética, simbólica, da força da imagem, da expressividade técnica do cinema e do próprio cinema americano no final desse momento. A gente poderia citar o Aurora, do Murnau, feito lá nos Estados Unidos, também um filme belíssimo, maravilhoso. Tudo isso vai sofrer um impacto violento. O som no cinema. Enfim, 1926, 1927 vão ser lançados os primeiros filmes sonoros. E aí, a gente vai falar mais disso no próximo vídeo, é uma mudança radical, porque tudo aquilo que os cineastas tinham desenvolvido até aquele momento, com essa força que a gente está falando, e eu estou dizendo de uma pessoa profundamente apaixonada por esse momento do cinema, em que se valoriza tudo isso que a gente tem conversado até aqui, vai ter que ser reinventado. Porque de repente, e é muito de repente, tá, gente? Não falo de repente, não, tá? Eu falo de repente a finalmente se inventar dispositivos que possibilitam associar som e imagem, sincronizar som e imagem. Porque, evidentemente, desde o início dos primeiros filmes se buscou inserções sonoras nos filmes, tá? O próprio Georges Méliès, por exemplo, ia para a sala de cinema para narrar seus filmes. Tinha os pianistas, já tinham a possibilidade de inserir sons no cinema, mas não os diálogos, não as falas. Tá? Então isso acontece efetivamente em 1926, 1927, com o lançamento de um filme chamado O Cantor de Jazz, da Warner, que vai ser tema da nossa próxima aula, essa fase fantástica. E quando ele fala, se vira para a câmera e fala, e canta a música e fala aquela famosa frase, vocês ainda não ouviram nada, é quase que um veredito. É quase como se dissesse para os cineastas daqui, olha gente, se preparam, porque a revolução chegou. E é uma revolução geral, que vai mudar desde da ideia dos filmes até a finalização, e até as salas de exibição tem que se mudar completamente. Tá?
Então, é um momento decisivo. Eu falo irônico porque, tanto que muitos cineastas resistiram a isso, Charlie Chaplin, por exemplo, demorou quase 10 anos para fazer seu primeiro filme dialogado, né? Inteiramente dialogado, mais de 10 anos, que é o Grande Ditador, né? Muita gente resistiu a esse som no cinema porque achou que o cinema tinha chegado num momento tão fascinante da história, que é contar histórias essencialmente através das imagens, que o som ia uma espécie de regressão à arte cinematográfica, ok? Então é isso. Se liguem muito nessa década, principalmente entre os anos 20 e os anos 30. Passei uma lista de filmes para vocês, enfim, que vocês podem usar aí como referência, mas é essencialmente uma década fascinante, ok? Fico por aqui, até a próxima.